Se, porém, fosse dado a alguém suprimir as responsabilidades individuais, toda a ordem universal estaria sendo posta de pernas para o ar. Toda a lei e toda a justiça estariam sendo escandalizadas pelo próprio Deus. Olá, esta mensagem foi extraída do livro Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuitamente no nosso portal. Anote aí, www.conhecerpratransformar.com.br. Assim como também o livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro, está disponível no nosso portal. Só que o Evangelho Eterno, se você preferir receber pelo correio, é um presente nosso. Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Então, o tema de hoje, na verdade, é uma nova... É uma série nova de um tema que a gente já faz aqui. Chamada Inspiração Cultural. E hoje vamos falar sobre o filme Ghost, o outro lado da vida. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa de Vinícius. Esse é aquele nosso espaço querido, sagrado, de toda semana, para a gente refletir sobre o outro lado da vida, ou sobre a dimensão espiritual da vida. Lembrar que a gente é uma centelha divina, que a gente tem todos os potenciais divinos em nós mesmos para desabrochar, e que essa é a sagrada finalidade da nossa existência, desabrochar esse Deus interno que somos. E a gente já deseja muita paz, muitas bênçãos divinas, alegrias, que tudo isso se estenda por toda a semana e aí por todo o ano, para você e para toda a família, tá bom? E todos aqueles que você quer bem, né, Jorge Rufino? Hoje vamos falar sobre os dois lados da vida, na verdade, sobre a existência do espírito. E o objetivo da existência espiritual é a nossa evolução. E para ter uma evolução mais tranquila, mais segura, temos o exemplo de Jesus a ser seguido. Ou seja, viver de acordo com os 10 mandamentos e praticar, como Jesus praticou, os dons mediúnicos. E se você não é médium, no mínimo, respeitemos os dons mediúnicos. Nossas mídias sociais. Nossa página chama-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, alcançando vários estados, vários países. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E o nosso portal, falei há pouco, tem toda a obra de Oswaldo Polidoro, inclusive esse livro, tá? O Evangelho Eterno, disponível para download gratuitamente. O nosso portal é www.conhecerpratransformar.com.br. E nas outras mídias, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, também nós temos o Conhecer para Transformar, tá bom? Então, mais uma vez, quer ganhar o Evangelho Eterno? Mande um próximo WhatsApp. Cordiária 11, nosso WhatsApp é 996084846. Lenira, por que eu vou querer ganhar o Evangelho Eterno? Porque a maior parte das leis divinas que a gente comenta aqui estão neles, né? A maior parte está nele. E hoje, como o Jorge já adiantou, a gente vai trazer o primeiro episódio da série Inspiração Cultural dessa temporada. Porque Inspiração Cultural, você que já nos acompanha, sabe que a gente já fez vários episódios sobre isso, mas principalmente com música. E agora nós vamos acrescentar filmes, poesias, peças de teatro e assim por diante. Hoje vai ser o primeiro em que nós vamos comentar um filme, né? Que é um filme que o Jorge até falou aí de tema espiritualista, que é o Ghost, do outro lado da vida. Esse filme foi lançado em 1990, mas continua sendo uma das representações mais populares, que trata sobre a sobrevivência da alma após o desencarne, né? Isso é muita novidade no sistema ocidental. É muito pouco, né, que se mostra no cinema ocidental. Mas no oriental não, né, Neia? Não, nossa, eu sou fãzaça das séries, né, da Netflix, da Disney e tal, mas principalmente as séries orientais tem muito. Eles fala de reencarnação, de sobrevivência da alma, como fala assim, vou tomar um copo d'água. Então é um assunto muito corrente, muito normal no lado oriental, né? Mas como nós estamos aqui do lado do ocidente... Nós vamos fazendo a nossa partezinha aqui. E a gente já começa comentando o título. Porque o título fala em Ghost Fantasma. Né? Ghost é fantasma. Aí você fala assim, mas fantasma existe? Depende. Eu não acredito em fantasma. Depende. Se a gente considerar que fantasmas são apenas espíritos, né, Jorge Rufino? Exatamente. São nada mais do que espíritos, então existe fantasma. Porque os espíritos existem. Agora, outra questão, eles se comunicam, é outras questões que a gente pode levantar, mas considerando que fantasma
é isso que é espírito, então o fantasma existe. Essa obra é sensacional desde o título, porque ele fala de Ghost, que chama a atenção, que ele acabou de falar, do fantasma, e continua, Ghost, o outro lado da vida. Interessante que ele não fala do outro lado da morte. Não, mas do outro lado da vida. Aquilo que eu falei há pouco. O que nós temos é uma existência, cada um de nós e todos nós, indistintamente, no infinito e na eternidade. Somos uma centelha de Deus, uma centelha divina. E fomos emanados por Deus, e falei também, nosso objetivo é evoluir até um dia termos plenitude de consciência e agirmos de acordo, em sintonia, né, com as leis divinas. Então, vamos lá. O que nos falta hoje em dia, como humanidade... Então, é exatamente isso que eu ia falar, Jorge. Quase sempre nas nossas aberturas, eu digo assim, é o momento, é o cantinho para a gente pensar na outra dimensão da nossa vida, né? Porque o que falta na humanidade é exatamente isso, saber que a vida continua depois que esta vida se encerra, né? Então, faz muita falta para nós, enquanto humanidade, ter essa consciência da dimensão espiritual da nossa existência. Não é esquecer o lado material da vida que nós precisamos ter também. Temos que trabalhar, ganhar bem, ter uma boa casa, bom carro, bom plano de saúde, tudo isso, viajar, brincar, sair no fim de semana, tudo isso é legal, tudo isso deve ser feito. Mas a gente tem que fazer isso sempre lembrando do lado espiritual da vida, a dimensão espiritual da vida. A nossa realidade é espiritual. Nós temos um portal que nos traz para cá, que é o útero materno, e temos um portal que é o desencarne, né, a morte, que nos retorna ao outro lado. Mas a existência é uma só. É necessário entender isso. Eu gosto muito de cantar. Jorge gosta, gente. Ele vai cantar, você tá não vendo? Deixa eu cantar, senão eu vou deixar. A gente perde a audiência. Não, eu vou deixar. Essa daí pode cantar. Tem uma música de 1968, do Paulinho da Viola, que foi feita para a Escola de Samba Mangueira. Foi um samba de enredo, né? Exatamente. Que a vida não é só isso que se vê. É algo mais. Que os olhos não conseguem enxergar, que os pés recusam pisar e as mãos não ousam tocar. Olha que lindo, Jorge Rufino. Então vamos lá. Sabendo que a vida é um pouquinho mais do que isso que a gente conhece do lado de cá, o filme... Vamos pro filme. O filme... gente, a gente tá certo que a gente tá dando um baita do spoiler aqui, mas assiste que vale a pena, tem umas partes muito engraçadas. Já assistiu, então é muito legal. Então ele vai filmar, ele vai falar da história do Sam, que é o personagem que vai desencarnar, né? Já tô dando um spoiler do trabalho aqui, do programa. Fala do ator. Aquele bonitão, fala do ator. Do ator. É o Patrick Swayze. Patrick Swayze, né? Ele é bonitão mesmo. Não faz muito meu time, mas é bonitão. Mas você viu que eu deixei o gancho, né? Depois eu vou falar da atriz. Tô vendo. E ele é um bancário que é assassinado durante um assalto. E aí vai se descobrir que esse assalto foi planejado por um amigo dele, né? Chamado Carl, que trabalha com ele, Carl Brunner, que trabalha com ele. E o que é colega? A gente vai dizer já por que ele fez isso. E após a morte dele, então, elas estão saindo lá do teatro, um cara assalta, ele morre. E aí tem aquela cena que, 1990, hein, gente? 1990. Ele sai do corpo e olha para ele, olha para o corpo, e ele fica desesperado, né? Sem entender. Ele tá no plano terrestre lá morto, ele tá do outro lado invisível para os vivos. Inclusive, fica desesperado porque a Molly Jensen, que é a Demi Moore. Bonita até hoje. É bonita até hoje. Que é a noiva dele, tá lá, desesperada, né? Então tá essa cena impactante no começo. Primeiro, a reação do Sam é que ele não consegue entender aquilo. A segunda reação é que ele não consegue comunicar com nada. Aí ele percebe que a Molly corre perigo. Então ele busca um modo de se comunicar. Porque você tem razão. Até ele perceber isso, acontece uma porção de coisa no filme, tá? Mas aí ele percebe que ela tá em perigo e o Jorge vai contar por quê. Aí ele encontra uma personagem sensacional. Tudo que ela faz é sensacional. É a Whoopi Goldberg. O personagem dela chama-se Oda Mai Brown. Ela é uma vidente charlatã.
Quando você vê o filme, que ela não é charlatã por vontade, né? Ela não entende, não conhece e acaba usando mal. Ai, não sei bem. Usando Não sei. Eu acho que ela é por vontade, sim. Tá ganhando dinheiro. Então, e porque tanto que ela descobre com espanto que ela consegue ver o Sam. Ouvir. É a primeira vez que ela realmente ouve um espírito. Então, ela fica desesperada. É muito engraçada essa cena também. O Whoopi Goldberg é muito legal. E a trama se desenvolve na luta do Sam para proteger a Molly, que é a noiva dele, né? E desmascarar os culpados pela morte, pelo crime, né? E finalmente, no final do filme, agora spoiler realmente, aceitar sua partida definitiva para aquele plano espiritual. É que só vai acontecer lá no final do filme. Mas, veja bem, eu falei, esse assalto não foi um assalto normal. O que acontece? Aquele amigo do Sam, o Cal, não sei o que lá, que eu falei o nome dele, ele trabalhava também na mesma agência bancária, na mesma instituição financeira que o Sam. Mas só que ele praticava uma fraude junto com alguns criminosos. Ele trabalhava em grandes contas. São assim, contas que o pessoal tem milhares de dólares. E ele estava numa falcatrua ali, junto com os bandidos de colarinho branco, né? Já existia. E aí, o Sam troca a senha. Por nada, não desconfiou de nada, era normal. E ele sempre deixava um caderninho lá, e dessa vez ele não deixou, ele levou para casa. E ele tinha que fazer um repasse de dinheiro. Então, ele precisava roubar esse caderninho. Então, ele contrata o bandido para roubar o caderninho do Sam, só que dá tudo errado. E o rapaz mata o Sam. Tá. Eu estou rindo agora porque fala que tinha a senha anotada no caderninho. Mas eu estou rindo de bobeira, porque nós, Leni e eu, também anotamos a senha. Tem uma planilha de Excel com senha, gente. Acredita nisso? Então, se alguém roubar o nosso celular, por favor, leve a agenda também, senão você não vai conseguir acessar. Não vai. Bom, antes de voltar aqui ao filme, deixa eu falar. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, é um presente nosso. Mandamos pelo correio, inclusive sem despesa de correio, tá? Queremos informar a tanto quanto queiram ser informados. Mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E também no nosso portal, talvez você acha mais fácil, né? Entra lá, www.conhecerparatransformar.com.br. Tem muitas informações, tem vídeos, tem áudios e tem os livros para baixar tudo gratuitamente, ok? Mas retomando o filme. Tem uma cena muito legal. Que é essa que eu já falei, mas vale a pena a gente comentar novamente. É quando ele sai do corpo, ele vê lá o corpo dele inerte, né, sem vida, e vê a Molly desesperada, porque ela estava lá do corpo chorando. Ele fica desesperado, tá? Esse fato acontece com muitos Então, isso não é só no filme. A gente trouxe porque... Infelizmente é normal. Né? Acontece muito, né, Jorge? Sim. Primeiro, devemos lembrar que nós somos espíritos e que momentaneamente ocupamos esse corpo. Essa é a realidade, tá? O primeiro conceito que vem à mente com a cena do Sam em espírito fora do corpo é da imortalidade. Você vai ver lá no nosso, vou abrir um parênteses aqui, você vai ver lá no nosso TikTok, Informes Divinos, nós pegamos os conceitos, claro, apontamos a fonte, normalmente são os livros que nós temos disponíveis para distribuir, mas um deles, além da centelha divina que falei agora há pouco, o outro conceito importante é da imortalidade. O filme é uma afirmação direta de que a consciência não se apaga com a falência do corpo biológico, né? Então, Sam mantém a personalidade, suas memórias e principalmente os sentimentos. E isso reforça que o corpo é um acessório, mas o espírito é o princípio inteligente duradouro. Então, nós somos imortais, em essência. A gente até trouxe aqui um texto de Oswaldo Polidoro no Novo Testamento de Espíritas que fala sobre isso. Ele fala assim, a gente já trouxe em outros programas também, a morte não existe essencialmente. Ela é apenas mutação de forma, né? Eu mudo, uma hora eu estou densa, outra hora eu estou mais fluídica. De tudo, espírito ou matéria, sobrará sempre a essência, por mais que a forma possa mudar ao infinito. Então, isso faz a gente pensar alguns ditados que existem. Morreu, acabou. Morreu, descansou. Será? Acabar não acabou com certeza. Agora descansou é mais complicado ainda. Será? E não é verdade isso, de jeito nenhum, né? Como a gente já disse, o próprio o título do filme já fala, indica a verdade, o outro lado da vida. A gente encerra essa jornada desse lado
e eu continua numa outra jornada. Eu até ia falar começa outra jornada, não. Continua numa outra jornada no lado espiritual. Na verdade, a gente retoma a nossa vida espiritual como se a gente estivesse voltando de férias. A gente sai de férias, depois quando volta é tão gostoso, por mais que a gente tenha se divertido. Ai, como é gostoso, como é gostoso tá lá, não sei o quê. Mas como é bom voltar para casa, minha caminha, meu travesseiro, meu cobertor, né? Então, esse é o que acontece. Agora, para isso, para que a gente desencarne bem e que esse desencarne seja um retorno de férias, né? A gente precisa merecer isso, e para merecer isso só com um bom comportamento, com bons sentimentos, com bons pensamentos, com boas ações. E a regra sempre é uma: não fazer o mal e tentar fazer o todo bem que a gente possa. Alguém pode questionar, então a vida é um eterno ir e vir? Não, claro que não. Nós vimos para cá para aprender a amar, aprender a nos relacionarmos, para acertar alguns problemas do passado, mas principalmente para evoluir. Perdão, Lelira. Bom, enquanto isso acontecia, o Sam, que acompanha a Molly, tá vendo a noiva dele, meio desnorteado, vai para o outro lado da cidade e encontra lá aquela médium, a Oda May. May, né? Acho que é Oda May. Que a gente chama de falsa médium. Até então ela era uma falsa médium, né? Até então ela era. Na família dela tinha médios verdadeiros. Mas ela, por enquanto, finge que recebe mensagem. Ela vem de uma linhagem de mulheres. Olha que interessante. De mulheres videntes, médios. É interessante. O pessoal da família dela recebia desencarnados e ela passa a fingir que recebem desencarnados e ganha dinheiro. Então, aqui foi uma advertência para nós, tá, pessoal? Jamais usar os dons mediúnicos em benefício próprio. Nunca por dinheiro. E não é a gente que está falando, é Jesus, certo? Há uma frase de Jesus que diz: dai de graça o que de graça recebeste. Isso está no Evangelho de Mateus. Eu postei ontem no TikTok. Fala assim no TikTok, pessoal, porque está bombando, tá indo bem, graças a Deus. Tudo que ele coloca no TikTok está indo para o Instagram também, para o Facebook também, tá bom? Então, lá em Mateus está escrito assim: dai de graça o que de graça recebeste. Quando ele viu os apóstolos para pegar a boa nova, disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e graças dai. Então Jesus foi o maior médium que esta humanidade recebeu. Jesus pagou com a vida a ostensividade mediúnica que praticou. E a obra de Jesus foi, e era para ser muito mais, expandida com os apóstolos de todos os tempos, desenvolvendo as faculdades mediúnicas. Está lá em Jesus. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que quer dizer mediunidade, e ser-me-eis na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Testemunha, né? Valia para aquela época e vale para sempre. Então ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça, né? Porque de graça recebeste. Então, veja que graça de Jesus se refere à prática mediúnica. E ele diz: não ganhe dinheiro com isso. Dai de graça a graça recebida. Então, aí a gente tem que dar uma parada e reforçar isso. Então, a graça trazida por Jesus da humanidade ela aconteceu no dia de Pentecostes, quando ele generaliza a prática mediúnica para toda a humanidade. Ele franqueia, agora todo mundo tem acesso às mediunidades, não é só o iniciado do templo, tá? Então, não foi a salvação gratuita, né? E sim a revelação ou a prática mediúnica. A gente tem eu trouxe um texto para falar, mas a gente poderia falar mais um pouquinho. A gente tem aqui no Evangelho Eterno, não sei se você acha, não sei se você consegue achar, aqueles textos todos que ele fala, nós não vamos nem falar, mas no Evangelho Eterno, o Polidoro traz várias passagens bíblicas que fala, ele chama de um maravilhoso intermediário. Você já deu uma dica? Maravilhoso intermediário. Porque é o intermediário, né? As mediunidades, o intermediário entre nós encarnados e os desencarnados. Em que ele fala das mediunidades. Então, posso ler? Uma ou outra só, tá bom. O resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo de bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde os anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Então, lá no Velho Testamento, está escrito assim: quem dera o Senhor desse seu espírito e toda a carne profetizasse, falando sobre os profetas. Também no Velho Testamento, em Joel:
derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Já no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. É aqui, ainda já no livro de Atos, no Novo Testamento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Só mais um, Lelira. O de Joel? Não, Joel, eu posso voltar lá atrás. Tá? Mas aí, eu já estou no Novo Testamento. E foram cheios do Espírito Santo, que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Legal. Acha do Joel, que eu gosto do Joel. Joel, foi o que eu falei aqui. Ah, já falou? Então tudo bem. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas eu não prestei profetizarão. atenção. Então, veja, essa é a graça trazida por Jesus, não a salvação gratuita. Por isso que, se você pedir o Evangelho Eterno, pode dar o WhatsApp? O nosso WhatsApp, para quem quer ganhar via correio, né? É 99608-4846. Até você... Desculpa te cortar. Corte-me. Marido é mais educado. Corte-me. Eu divulga sempre esse livro. A gente presenteia os nossos ouvintes com esse livro, mas tem outros livros também. Você pode falar, puxa vida, eles falam sempre da Bíblia, mas é difícil ler a Bíblia. Tudo bem, respeitamos a opinião. O que nós não devemos é ficar com interpretações alheias. Ah, mas alguém falou que na Bíblia... Não, vai lá e lê. Existe esse livro, que aliás citou agora há pouco, o Novo Testamento dos Espíritas, também está disponível para download gratuito. Tem várias informações lá sobre as passagens bíblicas. E a Bíblia dos Espíritas também. Sim, também. Também para baixar gratuitamente. Mas sobre o fato de que a graça de Jesus, que Jesus entregou, foi a revelação ou a prática mediúnica, eu trago um trechinho do Novo Testamento dos Espíritas que fala o seguinte: a graça trazida por Jesus foi o derrame de revelação ou Espírito sobre toda a carne, sendo que da revelação viria o conhecimento da verdade. E comercializar a prática mediúnica, ganhar dinheiro com as mediunidades, é uma falta grave diante da justiça divina, tá? Então, é importante que a gente comente isso. Exatamente. Mas voltando ao filme. Vamos lá. Nosso personagem é o Sam, né? O Sam começa a investigar sobre a morte dele. Segue o bandido, aquele que atirou nele, fica sabendo que foi o amigo, o Sam percebeu que foi seu amigo que planejou o falso assalto, e que agora a noiva dele, a Molly, estava em perigo, porque ele iria mandar o bandido buscar o caderninho com a senha na casa do Sam. E a Molly estava lá. Na casa da Molly. Na casa da Molly. Porque o que acontece? Eles pegaram ela pegou as coisas dele e levou para casa. Sim. Tanto é que quando ele vai tentar pegar o caderninho nas coisas do escritório, não tá mais, porque ela levou. Ela levou, tá na casa dela. Tá na casa dela, né? E aí ele fazer fofoca. Exatamente. Aí ele fica super desesperado, tenta se comunicar com ela. Aí ele tá desesperado numa hora que ele tá seguindo o bandido lá, ele morto, mas ele tá seguindo o bandido. Ele vê lá, porque a Oda May, a falsa médium, tem lá um consultório, recebo informações dos espíritos, venha falar com seus queridos que estão mortos, essas coisas todas, né? E ele entra. E olha que interessante, ele vê uma porção de espíritos lá que ela não vê, que ela não escuta, cujos parentes estão lá para saber, e ela fica inventando as mensagens. Gente, isso é sensacional. Sensacional. O médium pode ver um espírito e não ver outros de volta. Então, mas ele era espírito. Ele está desencarnado. Então, o desencarnado estava vendo, os desencarnados estavam lá. A Oda May não. E aí, ele fala alguma coisa e ela escuta. Aí ele percebe que ela está escutando. E aí ele fala, bom, é agora que eu vou tentar ajudar. E aí começa uma sequência do filme muito engraçada, porque ela não quer, ela corre dela, tem medo, ela pensa que tá louco. Bom, mas no fim, ela aceita ajudar o Sam e vai tentar passar o recado do Sam para Molly, para que a Molly tome cuidado, tá? Então, o processo da Oda May, que passa de cética e até fraudulenta médium para uma médium honesta, é muito legal, porque ela vai acontecer isso no final do capítulo, do filme, ilustra a capacidade que nós temos de redenção, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, mostra que o espírito pode se colocar
no caminho certo novamente, né? Errar é uma coisa e a gente se colocar no caminho certo é outra. E aí, a Oda vai falar com a Molly, mas a gente volta no próximo bloco, vai tomar uma aguinha e fica com a gente.